Gostaria de dar paz, Senhor, a todos, em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe cada um conforme a sua vontade e decreto. Deus seja louvado. Gostaria de ler uma escritura com os irmãos no livro de João, capítulo 1, o versículo 18, que Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Senhor, do Pai é o que fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? Ele confessou, ele não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram então: que és tu, Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe: pois quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Ele disse: sou a voz que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um quem vós não conheceis, este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Depois, no versículo 29, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o versículo 23 diz assim: eu sou a voz que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor. Endireitai o caminho do Senhor. Então ele veio endireitar o caminho para Jesus. Ele veio preparar o caminho para Jesus, como o profeta Isaías tinha dito. Ele disse que veio batizar com água, mas para que nós crêssemos naquele que vinha depois dele, que ele não era digno de desatar as suas sandálias. Então ele estava ligando o batismo nas águas com Jesus. E o batismo nas águas para arrependimento, mas para que vocês creiam naquele que vem depois de mim. Então ele estava dizendo: eu vou pregar o batismo, mas que vocês creiam naquele que vem depois de mim, que eu não sou digno de desatar a sua sandália. Ele estava ligando as águas do batismo com Jesus, dizendo que era no nome dele que se deveria batizar, que era no nome dele que devíamos crer na palavra e ser batizado para perdão dos pecados. Então ele veio preparar o caminho de Jesus, como disse o profeta Isaías. Só que o profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 3, diz assim: voz que clama no deserto, aquilo que ele disse, eu sou a voz que clama no deserto. João Batista disse isso, nós acabamos de ler. Voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai ao ermo veredas ao nosso Deus. Então quem estava vindo era o próprio Deus. João Batista estava preparando o caminho para o próprio Deus. Só que Deus, ele veio em carne. Ele veio como homem. No princípio era chamado Verbo. Era o plano de Deus. O Verbo estava com Deus. Esse Verbo, esse plano era o próprio Deus. E o Verbo, que era Deus, se fez carne. Então, João veio ligar o batismo nas águas com Jesus, para que crescêssemos no que vinha após ele. E aqui no versículo 31 diz assim: eu não conhecia ele, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu, por isso, batizando com água, para que manifestasse Jesus a Israel. Eu vim batizando com água, ligando as águas com Jesus. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, o batismo de Jesus, estava Jesus, homem, junto com João Batista nas águas. O Espírito Santo desce em forma corpórea para que João visse, porque aquele que falou: olha, sobre aquele que vir descer o Espírito Santo, é ele que batiza com o Espírito Santo. E ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. E a voz clama do céu: este é meu filho amado em quem me comprazo. Se eu ver Jesus ali como um homem, um sacerdote, o cordeiro que tira o pecado do mundo, o sacrifício de Deus, e a descida do Espírito Santo para que João visse que era ele que batizava com o Espírito Santo, para dizer que toda a plenitude estava nele, que ele estava sendo aprovado pelo Pai, como diz em Atos 2:22, varão aprovado por Deus. Ele era um homem, ele era 100% homem, 100% Deus. E como homem, ele estava ali com João, mas na sua divindade, na sua natureza divina, ele é onipresente. Então a voz que clama do céu é porque na sua natureza divina ele é onipresente. E o Espírito era só um sinal para que João visse que era ele.
e ele batiza com o Espírito Santo. Agora eu vou fazer uma menção. Eu creio que ali estava um homem, 100% homem, um varão aprovado por Deus, que foi enviado, nascido de uma mulher, como diz Gálatas 4:4. Na plenitude dos tempos ele nasceu de mulher, nasceu sob a lei, né? Ele disse assim para Maria: o ente santo que nascer de ti vai ser chamado Filho do Altíssimo. Ele ainda não era, porque ele não tinha nascido. As profecias que falam dele, todas as passagens que falam dele no Antigo Testamento eram profecias, né? O Espírito Santo gerou aquele menino no ventre de Maria. Então, ele, depois que nascesse, ia ser chamado Filho de Deus como homem. Aquele homem estava ali com João. A pomba, o Espírito Santo, era uma prova que ele tinha o Espírito Santo, que era ele que batizava, era só para que João visse. E a voz é porque na sua divindade ele é onipresente. Agora eu pergunto, eu fui da Assembleia de Deus, fui batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, acreditava numa trindade. Mas eu pergunto, se existe uma trindade ali, como diz muitas pessoas, que são 3 pessoas distintas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São 3 pessoas distintas e separadas. O Pai, o Deus Pai, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Tem todos os atributos de Deus. O Filho é onipotente, onisciente e onipresente, tem todos os atributos de Deus, e o Espírito Santo a mesma coisa. Eles são 3 pessoas divinas, cada qual com a sua personalidade. Então, se Jesus que está ali com o João é Deus Filho, é uma pessoa divina, como que pode descer o Espírito Santo sobre ele? Como é que pode uma pessoa divina, que é o Espírito Santo, com seus atributos de Deus, descer sobre outra pessoa divina? E outra pessoa divina falar lá no céu. Como pode uma pessoa descer sobre outra pessoa divina? Se eles têm os atributos de Deus. É um Deus descendo sobre outro Deus? Uma pessoa divina descendo sobre outra pessoa divina? Não tem cabimento. E como que aqui está dizendo assim, ó, sobre aquele que vis repousar o Espírito, ele vos batizará com o Espírito Santo. Como que alguém pode batizar com o Espírito Santo se Jesus é uma pessoa divina? Como que ele pode batizar com outra pessoa divina? Batizar é mergulhar a pessoa no Espírito Santo, é encher a pessoa do Espírito Santo, é preencher toda ela com o Espírito Santo, é derramar glória sobre ela. Como que uma pessoa divina batiza com outra pessoa divina? Não tem cabimento essa doutrina. É como diz de Jesus, a direita de Deus. A direita, dextra, quer dizer poder. Ele adquiriu um elevado poder. Ele conquistou com a sua morte e ressurreição todo o poder foi dado para ele. Deus deu mais ênfase à salvação do que à criação. O que adiantava Deus criar o homem e perdê-lo? Então Deus deu mais ênfase dele como homem, por isso que ele tem um nome que está acima de todo nome, porque ele conquistou esse nome quando ele morreu e comprou e fez para Deus, seu Pai, homens, mulheres, sacerdotes e reis. Né? Então, como homem, ele era filho, na sua divindade, ele era pai, mas eu e o pai somos um, como ele disse em João 10:30. Então não tinha como uma pessoa divina descer sobre a outra pessoa divina, porque o Espírito Santo é uma pessoa divina, não tem como descer sobre Jesus, que é a outra pessoa divina. Quando Jesus sopra sobre os apóstolos, ele diz assim, recebeu o Espírito Santo. Como que uma pessoa divina, o Deus Filho, sopra o Deus Espírito Santo, outra pessoa divina? Se nós pararmos para ver a Bíblia, nós vemos que essa doutrina, ela não tem cabimento. Eu estou fazendo isso aqui não para criticar ninguém, mas que as pessoas possam entender que Jesus Cristo é homem e é Deus, e nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus, como diz em 2 Coríntios 5, capítulo 5, versículo 19, Deus, que é Espírito, estava em Cristo, que é o corpo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não nos imputando nossos pecados, mas colocou em nós a palavra da reconciliação. Como é que uma pessoa divina estava em outra pessoa divina? Não. Deus, que é Deus, uma pessoa divina, Deus é divino, estava em Cristo, que é o seu corpo, a sua natureza humana. É o corpo que ele criou para habitar dentro. É o tabernáculo. O tabernáculo deserto era só um exemplo, um exemplar do tabernáculo verdadeiro que viria, que é Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. A paz.